Hoje nós vamos falar de internet, mais especificamente de um site, este aqui, o Vermelho, né? vermelho.com.br. É um site que é jornalístico, né? Com todas as... como se fosse um jornal, né? E segue o padrão dos grandes jornais que hoje praticamente concentram toda a sua cobertura na internet. Então nós temos para entrevistar o jornalista e editor deste site Vermelho, o José Reinaldo de Carvalho. Então, Zé Reinaldo, é um prazer tê-lo aqui conosco pela primeira vez, né? Nós já nos conhecemos de viagens aí. O Zé Reinaldo é um militante também político. Só para ter ideia, o Vermelho é um site que é plural, mas pertence ao Partido Comunista do Brasil. Daí o nome Vermelho, o PCdoB. Então, Reinaldo, meus cumprimentos. Olá, meu caro amigo Francisco Leite e os telespectadores do Café na Política. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Então, Reinaldo, esse site é considerado hoje um dos mais acessados, né, no Brasil, sobretudo nesse âmbito político. Dizem que pode até bater recorde em termos de acessos e audiência. Eu perguntaria a você, qual é o segredo aí, né, de como um partido político que é relativamente pequeno, ainda que muito organizado, como é o PCdoB, ele conseguir fazer um site que tenha 1 milhão de acessos por dia? Por mês, no caso, né? Por mês. Então, é o vermelho.org.br. Desculpa. Imagina, vermelho.org.br é um site que... Não é com, é org, né? É org. É org. Tá certo. Eu acho que o Vermelho, bom, ele é um dos sites mais antigos. Ele surgiu em 2002, quando toda essa grande movimentação que você descreveu estava surgindo e estava se delineando como a nova tendência na comunicação, né? E especificamente na comunicação política. O segredo, eu diria, que é o fato de nós procurarmos manter uma pluralidade a partir de um ponto de vista que nós defendemos, uma pluralidade em termos do conjunto da esquerda, tanto que nós nos autodefinimos como a esquerda bem informada. Esse é o nosso slogan, né? Correto. A esquerda no sentido mais amplo de progressista, nacionalista, internacionalista e sobretudo ativista, né? Porque você não pode só trabalhar no pensamento, tem que ir para a ação também. Exatamente. Né? E você também se considera um ativista? Sim, sem dúvida, porque o nosso trabalho no dia a dia, além de estar produzindo o portal, é sair por aí fazendo conferências e debatendo política, ideologia com as pessoas. E quando tem as campanhas políticas... a gente articulando política também, né? Sem dúvida. Na Câmara, no Parlamento, na sua cidade. Com as forças internacionais, porque o Portal Vermelho ele se define também como um portal anti-imperialista. É um portal que se identifica com as causas da emancipação nacional e social dos povos. Num mundo carregado de conflitos, de ameaças de guerra, somos ativos defensores da paz. E no Brasil nós procuramos defender o desenvolvimento nacional com justiça social e distribuição de renda, a soberania do país, o aprofundamento da democracia, o prolongamento deste novo ciclo político que se iniciou aqui em 2002, com a emergência das novas forças que comandam o país, né? E obviamente o prolongamento desse ciclo político aprofundando as mudanças com mais audácia, com mais reformas estruturais, enfrentando os obstáculos ao desenvolvimento do país. Então isso é uma missão política e jornalística. Pois é, isso é que me surpreende, porque essa mensagem que vocês têm é uma mensagem muito coerente politicamente e tudo, mas se fala que hoje esse tipo de público está diminuindo bastante, né? Então você tem que se inovar, né, com muito vigor, com muita energia, para atrair, né, pessoas interessadas naquilo, porque não é fácil, né? É isso que me deixa curioso, né, em relação ao sucesso desse site, né? Então, eu acho que o público da política, ele aumenta, ao contrário de diminuir. A nossa experiência é que quando existem
crises políticas, ou efervescência política no país, ou campanhas eleitorais, ou grandes mobilizações sociais, quando a gente centra a nossa cobertura nisto, a nossa audiência aumenta. Entende? Então, em que pese haver uma campanha de despolitização da sociedade e até uma campanha antipolítica, no sentido de criminalizar a boa política, há um público que se interessa pelos destinos do país. Então, a nossa experiência é que quando a gente investe na política, a gente ganha. A utopia, o idealismo nunca morre, né? Não morre. E você falou de segredo, não há receitas prontas para as coisas que a gente faz, mas no Vermelho a gente procura seguir as seguintes regras ou perseguir algumas metas. Primeiro, está em linha com os acontecimentos. Então nós procuramos ser tempestivos. As coisas estão acontecendo e como a ferramenta tecnológica permite, a gente procura instantaneamente dar a notícia ou fazer o comentário ou dar a opinião ou interpretar o fato em cima. Ligado a isto, não fugir dos problemas. Então, se há uma crise política no país, nós temos que enfrentar, abordar essa crise e dar a nossa opinião sobre a crise. Então, isso é uma questão. Pois é. Então, vocês pegaram um filão bom, que é o filão da internet, né? Imagina você com 1 milhão de acessos, né, de leitores por mês. Você gastaria quanto para fazer um jornal e distribuir para esse pessoal, né? Hoje é praticamente impossível, né? É impossível, você tem que montar uma indústria. É como montar uma indústria. Pois é uma super indústria, né? Isso. Uma coisa de grande escala. Eu lembro, Reinaldo, que eu estava na Argentina há uns 4 ou 5 anos e houve uma greve de caminhoneiros lá na Argentina e no jornal Clarim não deixaram o jornal sair naquele dia. O Clarim, que é uma espécie de Globo de lá, né? E aí dizia assim, olha, os 500 caminhões do Clarim não conseguiram sair, nenhum deles. Imagina 500 caminhões, né? E você hoje trabalha, né, com um site pequeno, uma equipe enxuta, mas decidida, bem empolgada com aquele trabalho. E é importante também que vocês, além do trabalho jornalístico, vocês fazem análise política, é claro, né, análise internacional e também traduzem textos, né, e ficam rastreando esses textos pelo mundo afora. Sem dúvida. Eu dizia assim de algumas metodologias que a gente emprega, além da tempestividade, nós identificamos que temos um público, que é esse público da esquerda, o público que defende o avanço das questões sociais no Brasil, a emancipação nacional, o socialismo como perspectiva. Então, outro segredo é a gente se manter fiel a esse público. Então, nós não escamoteamos a nossa natureza, o nosso caráter. Nós nos afirmamos como de esquerda e nos afirmamos como defensores de uma perspectiva socialista para o país. Nesse sentido, nós temos a identidade que você se referiu com o Partido Comunista, que, segundo o nosso juízo, é a força política que propugna a luta pelo socialismo no Brasil, tem isso no seu enunciado programático e em seus estatutos. Então, a fidelidade ao público é algo muito importante. E daí vem esse nosso viés anti-imperialista e internacionalista, porque, ao contrário de que a utopia socialista ou a ideia socialista tenha morrido, o que a gente vê é um renascer das posições de esquerda no mundo. Em bases mais realistas, né? Obviamente. Então nós investimos na informação ao nosso público sobre isto, sobre como anda o movimento de luta pelo socialismo no mundo, as lutas de libertação nacional, e portanto nós investimos nessa questão da tradução. Nós temos um corpo de jornalistas poliglotas que traduzem de várias fontes fidedignas materiais riquíssimos de um debate político, teórico e ideológico, e isso é um serviço que a gente presta também à intelectualidade brasileira como um todo, não somente ao público engajado da esquerda. Eu vejo que o site também ele tem vídeo, né? Tem vídeo, tem fotos, rádio também, né? Na televisão, TV Vermelho, né? TV Vermelho e temos a Rádio Vermelho. E essa televisão, aos poucos, né, vocês vão atrás também de uma licença.
Sim, vamos lutar por isso. Vamos lutar por Porque isso. por enquanto ela é web, né? Ela é web. Ela, como é que ela funciona? São programas streaming, online ou é gravado, né? É gravado, não tem condições. Ainda não temos condições. Precisa de muita estrutura. Mas é uma meta que nós temos. Tá certo. Então, Reinaldo, a gente falou de internet, mas é importante também, por isso, essa ferramenta, né, que é muito barata, né, em relação ao jornal nem se fala, mas que ela também possibilita até o cidadão comum, né, o velho jornalista que sai de redação depois dos 40 anos de idade, fica meio escanteado, quando não demitido, sem emprego, ele vai pelo menos dar o seu pitaco num blogzinho que ele faz, né, ele pode também fazer as entrevistas, que nem essas que a gente está fazendo aqui, mas também uma forma de você fazer jornalismo alternativo, né? Porque hoje a internet, o público leitor, o público internauta, ele está mais exigente, né? Mais exigente, ele quer dados, né? Sobretudo porque ele interage, né? Você não fica mais de frente da televisão, de frente do jornal, né? Totalmente inoperante ali, né? Passivo. Você dá o seu pitaco, né? Protesta, ou sugere, ou concorda com aquilo, ou se empolga com aquela coisa, né? Então a internet, ela é esse o grande desafio, né? No mundo inteiro, e principalmente no Brasil, nos países que sofrem essa pesada ditadura midiática, né? Do pensamento único, que quer impor, né, valores à população, ela, através da internet, que hoje, por exemplo, no celular, eu vi alguma pesquisa aí, você deve estar mais por dentro do que eu, que hoje chega a quase 60%, né, o uso do celular para efeitos de internet. Quer dizer, já superou o computador, né, o computador de mesa, o mesmo laptop. Sem dúvida, eu acho que a revolução tecnológica e científica que a internet representa está também revolucionando as comunicações e estamos chegando a um nível em que o leitor, o ouvinte, o espectador, ele não só interage, não só compartilha, como hoje ele já seleciona, porque você não é mais obrigado para assistir televisão e filmes, você não é mais obrigado a receber os pacotes fechados das grandes emissoras. Hoje você seleciona, você já tem meios técnicos em que você pode fazer a sua grade. Então isso é uma novidade também que está aparecendo aí com os meios digitais, que vai colocar isso num novo patamar. Obviamente que os grandes grupos de comunicação procuram se adaptar a isso e procuram exercer o monopólio aí também, né? Para manter o que eu chamo de, em funcionamento, a sua usina de mentiras. Porque hoje esse monopólio midiático, esse pensamento único, se transformou numa usina de mentiras, com a capacidade impressionante de preparar o terreno para guerras, preparar o terreno para golpes, preparar o terreno para crises. Então, a possibilidade de nós fazermos uma resistência a isso, utilizando os novos meios tecnológicos, é um avanço da resistência democrática, da resistência nacional. Então, nós estamos aqui chegando ao final do primeiro bloco deste programa, um programa com 2 blocos de 15 minutos. E voltamos daqui a pouco com o jornalista, editor do site vermelho.org.br, José Reinaldo de Carvalho. Quem tem medo de Hugo Chávez? Uma abordagem sobre a nova América Latina. Suas taxas de crescimento com inclusão social que dão inveja à Europa. Mais do que um livro, esta é uma análise do blogueiro FC Leite Filho. Das políticas de Chávez, Lula, Dilma, Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Ortega, que nos arrancaram das políticas de arroxo e nos mantêm longe da crise que afunda os europeus e até mesmo os Estados Unidos. Quem tem medo de Hugo Chávez? Leitura obrigatória. Desafios brasileiros na era dos gigantes. É um clássico de nossa literatura política.
Seu autor, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, focaliza cada um dos 12 capítulos do livro numa série de entrevistas ancoradas pelo jornalista Beto Almeida, TV Cidade Livre de Brasília, levando a você a informação que não chega pela mídia tradicional. Estamos de volta para o segundo bloco do cafenapolitica.com.br, hoje entrevistando o jornalista editor do site vermelho.org.br, José Reinaldo Carvalho. Reinaldo, vamos falar agora de política, né? Se fala muito de impeachment, né? Essa coisa de Petrobras, achavam que ia dar Petrobras para Goldman Sachs, né? Ou para um banqueiro desse aí. Finalmente saiu um novo presidente que é mais ligado à área, digamos assim, nacionalista do governo e que não vai, pelo menos, entregar a Petrobras assim de mão beijada. Como é que você está vendo isso, Reinaldo? Eu vejo positivamente ainda hoje, esta manhã, vindo para cá. Eu fiquei satisfeito ao ver uma declaração do novo presidente da Petrobras dizendo: nós não vamos entregar o ouro, porque há pressões para isso. Então eu acho que foi uma boa opção. Vejo que o escândalo chamado Petrolão está sendo instrumentalizado para fomentar uma crise política no país, né? Porque, como eu já disse, a presidenta da República, quem fez os malfeitos vai ter que ser punido, quem cometeu crimes, quem cometeu atos que lesaram a companhia estatal, deve ser punido por isso. E estão sendo, né? Porque há uma investigação, há um processo, há pessoas presas, e na medida em que sejam provados os seus delitos, vão pagar, porque as leis do país são rigorosas. Mas estão querendo mesclar isto como se isso fizesse parte do sistema político e como se a presidenta da República tivesse responsabilidade direta no assunto. E não tem sequer nem direta nem indireta. E isso do impeachment, eu creio que é um pretexto para um golpe judiciário ou legislativo, ou não sei de que tipo, que se quer dar no país. Paraguai, né? A lá Paraguai, porque não se aceita o resultado das urnas, que significou a 4ª vitória do povo brasileiro, de forças democráticas, patrióticas, populares, à frente de um projeto político de mudanças para combater as oligarquias financeiras, para combater a dependência do país, para aprofundar a democracia. As forças derrotadas pela 4ª vez reagem. Então acho que essa campanha aí é uma forma de revanchismo em relação às derrotas sucessivas que sofreram. Correto. Agora, Reinaldo, tem uma situação mais grave, a meu ver, que é aquela rebelião na Câmara comandada pelo PMDB, né? Elegeu um novo presidente, agora elegeu um líder que é totalmente contrário ao governo. E isso realmente chega a preocupar, né? Porque é preciso usar muito a operação política, né? O governo se ressente muito de operadores políticos ali no Congresso, né? Porque você, com minoria, é muito difícil você governar, ainda que possível, né? Porque você sabe que a política, a fisiologia fala mais alto. Como é que você está vendo aí essa nova administração da Câmara e essas ameaças, por exemplo, de enterrar essas propostas de financiamento público para as campanhas eleitorais e até impor uma reforma política super conservadora que só vai beneficiar, se fala até na introdução do voto distrital. Isso. Não é isso? Uhum. Como é que você está vendo aí? O cenário político brasileiro atual preocupa, não só por essas ameaças que a gente falou relativamente à suposta campanha do impeachment, como por esse novo quadro que apareceu relacionado com a eleição da nova mesa da Câmara, que tumultua a base política do governo, cujo pilar é a aliança entre o PT, o PMDB e também, obviamente, com os partidos de esquerda, né? Nomeadamente hoje o PCdoB e o PDT. Né?
O segredo da vitória até agora tem sido esse, a aliança ampla de forças de esquerda, centro-esquerda e centro, né? Infelizmente, essas forças de centro são muito heterogêneas, são marcadas por fortes interesses grupistas, regionalistas e pessoais, né? E isto dificulta a formação de uma frente política nacional, democrática e popular, como precisa ser. Também o fato de que não há um bloco de esquerda organicamente estruturado, porque diante de uma coalizão de forças tão ampla, era necessário que as forças que têm afinidades de esquerda se juntassem, não só num bloco parlamentar, mas num bloco mesmo político e social. Eu me refiro, nomeadamente, ao PT, ao PCdoB, ao PDT e ao amplo movimento popular formado por centrais sindicais, estudantis, etc. Então eu acho que está faltando isto. Mas falta também, me parece, um aceno mais claro ao povo brasileiro sobre a viabilidade de fazer as reformas estruturais. E acenar com a perspectiva de que o Brasil vai continuar mudando no sentido progressista que marcou os dois primeiros governos do ex-presidente Lula e o primeiro governo da presidenta Dilma. Ela fez esse aceno, claro, na campanha eleitoral, no discurso de posse, no discurso perante o Ministério, mas tem enfrentado dificuldades para seguir adiante. Eu tenho confiança como cidadão, como ativista político, tenho confiança em que, por estarmos ainda no início do governo, a presidenta vai fazer acenos mais claros nesse sentido, tomar ações nesse sentido, e essas forças políticas de vanguarda e de esquerda vão tomar em suas mãos a organização da resistência a essa tentativa de golpe. Então eu ainda vejo como possível que o Brasil complete e vá adiante nesse novo ciclo político que foi inaugurado em 2002. Mas é preciso mais mobilização popular. 2003, Em 2002 iniciou a eleição, em 2003 a posse do Lula. Correto. Então eu acho que é preciso um chamamento ao povo, não para fazer manifestações desorganizadas, manifestações que degeneram em quebra-quebra, não é isso, mas um chamamento a uma unidade mais sólida das forças democráticas e populares. Agora, isso também é meio difícil se não tiver um gancho, né? E parece que está faltando um gancho, ou então um líder mais peremptório, não é? O Lula está um pouco calado, eu não sei qual é a estratégia dele, é deixar isso aparecer e tal depois intervir, né? Porque a presidenta também, ela não é uma liderança assim, carismática, né? Ela é uma grande técnica e tudo, uma gerente e tudo, uma pessoa respeitável, mas isso não agrega, né? Isso não chama, não tem um chamariz grande, né, para conduzir uma política num mar cheio de tempestade como é esse agora, principalmente com a questão econômica, né, que está cada dia pior. É verdade, eu acho que é preciso que lideranças assumam a sua responsabilidade e façam esse chamamento ao povo. Eu acho que a presidenta ela pode não ter o carisma que tem o Lula, ou que tiveram outros líderes no país, mas todas as vezes que o país se defrontou com situações assim de confronto e que foi necessário uma palavra de maior afirmação dos princípios democráticos, eu acho que ela se saiu bem. Eu me recordo que naquelas manifestações de junho de 2013, ela não só teve aquela iniciativa de chamar as forças todas sociais para um diálogo em Palácio, como fez um pronunciamento importante na televisão, quando ela propôs aquelas os cinco pactos. E né? Aquele pronunciamento teve, parece que 77% de audiência, ela bateu todos os recordes, né? Porque toda a nação estava muito preocupada. É um momento em que ela se afirma também como estadista. Eu observei também, a nação brasileira observou que nos momentos em que a Dilma foi à ONU, nos discursos que ela fez, ela criou muito impacto. Então, essa questão do carisma
Eu sei que no Brasil as coisas são assim, a pessoa precisa não é se no Brasil colocar... não, é em qualquer lugar, né? Porque você precisa de uma liderança forte, né? Principalmente em situações muito complexas como a que vivemos, né? Você tem, por exemplo, a Cristina Kirchner na Argentina, que ontem ela fez um discurso, inclusive desafiando os Estados Unidos, dizendo que a Argentina não é quintal dos Estados Unidos e que ela não vai admitir um novo embaixador que vá fazer subversão lá. Então foi um recado, assim, claro, né? E a presidente está praticamente deixando o governo, né? E realmente ela tem uma liderança muito forte, a Cristina. Como teve o Chaves, tem o Rafael Correa, né? E agora você já vê a Europa está paupérrima de líderes, né? Por isso que está afundando, né? Você, por exemplo, vê, a não ser esses movimentos que estão surgindo agora, por exemplo, na Espanha, na Grécia, né? Que está mudando o quadro e pode até tornar a Europa, aos poucos, pelo menos na periferia bolivariana, como estou falando. Né? Mais uma trincheira aí na resistência anti-austeridade. Agora, eu vejo assim, voltando à questão da mesa da Câmara e esse momento assim de maior tumulto nas relações políticas, se fala muito que o Brasil é um país de presidencialismo de coalizão, né? Mas é preciso sempre lembrar que o substantivo aí é o presidencialismo. Então eu acho que pode ser um engano crer que a partir de uma maioria eventual na Câmara ou na mesa da Câmara, que é um fórum menor ainda, se poderá pensar em aventuras no país. O presidencialismo no Brasil é uma instituição forte. E mesmo a despeito das diferenças de metodologia e de estilo pessoal, eu não vejo na presidenta Dilma uma figura fraca, politicamente fraca. Eu acho que em alguns momentos em que tem sido necessário, quando ela aparece e faz um discurso substantivo, um discurso afirmativo dos princípios que ela defende, eu acho que cala na consciência do povo brasileiro. Talvez fosse necessário ela exercitar mais isto, através de pronunciamentos, através de aparições mais frequentes, não é? E também montar o seu sistema de comunicação, né? Também isso, porque a luta da comunicação. O governo hoje está totalmente desamparado, né? Você vê, por exemplo, na Argentina, tem 10% de audiência, né? Com 10% você faz misérias, né? Por exemplo, você vende a sua versão, a versão dos fatos, você vai competir com a notícia, né? Aqui não, aqui você praticamente é inundado por essas informações incorretas, informações tendenciosas, e não tem como escapar dessa história. É uma espécie, né, de chantagem que esses meios de comunicação fazem. Porque eles têm razão no sentido político, né? Lógico, porque eles são os donos da bola, digamos assim, da informação. O governo não se cuidou, né? Não se cuidou para enfrentar, né, digamos assim, essa informação assim brutal que chega no público, né? A todo momento, a todo instante tem um escândalo, não deixa você pensar, né? Você sabe, essa técnica nova, que não é muito nova também, né? De não deixar você pensar, né? Inventar um escândalo, mesmo que não exista escândalo, você sustenta o escândalo com os meios que você tem, que é a televisão, o rádio, né? Os jornais e tudo. É isso. Isso impõe, me parece, que na agenda política se encarem as duas principais reformas hoje, que é a da reforma política e uma reforma que regule o funcionamento dos meios de comunicação. A propósito da reforma política, você falou com muita propriedade que está se cozinhando aí, a partir desses dias, uma reforma política antidemocrática, em que vem aí voto distrital, que é uma negação do voto proporcional. A negação do voto proporcional é a negação do direito de existência das minorias. Isso é gravíssimo. Isso é o caminho para o autoritarismo. E para o sistema político ser monopolizado por 2 ou 3 partidos. Querem nos impor uma cláusula de barreira, que também alijaria da vida política institucional uma série de partidos políticos. E querem impor, é algo que eu sei que é controverso, mas eu vou defender, querem impor a proibição às coligações em eleições proporcionais, o que é antidemocrático também. À base de uma mentira. Dizem que um
parlamentar muito votado é responsável pela eleição de vários parlamentares não votados. Esse não é o princípio. O princípio é o seguinte: os partidos mais votados, os partidos que têm as suas listas partidárias mais votadas, sejam listas partidárias abertas, como é hoje, sejam as pré-ordenadas, como algumas forças políticas defendem, os partidos mais votados é que têm um quociente eleitoral maior e, portanto, elegem um maior número de parlamentares. Não é isso de dizer que um cara de um partido é muito bem votado, vai eleger o não votado. Um partido ou coalizão bem votada. Zé Reinaldo Carvalho, muito obrigado pela sua entrevista ao Café na Política. Estamos sempre à disposição das forças democráticas e progressistas, né, para fazer avançar esse país. Olá, o cafenapolitica.com.br é um blog na internet, com análises, artigos e documentos, tanto em texto quanto vídeo e fotos. E também um programa na televisão, mais precisamente na TV Cidade Livre de Brasília, canal 12 da NET, só Distrito Federal. Neste programa, nós comentamos e analisamos com embaixadores políticos, ministros de Estado, parlamentares, senadores, deputados, professores universitários e comunicadores sociais a situação nacional e internacional. Damos um enfoque especial na situação internacional, por quê? Porque a partir dos grandes centros de Londres, Washington, Pequim, Moscou e mais recentemente Brasília, Buenos Aires e Caracas, onde são tomadas as decisões efetivas que vão afetar o nosso dia a dia e até moldar as nossas vidas. Então assistam o nosso programa no YouTube, onde já existem mais de 200 vídeos com aquelas entrevistas, e também na TV Cidade Livre de Brasília, toda semana.